Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso InfoCast. Estamos começando a terceira temporada e eu acho que mais ou menos lá pelo episódio 20 e poucos, não sei, mas tem bastante conteúdo aí já produzido. E hoje a gente está começando um episódio super especial com um grande convidado nosso, psicólogo clínico, especialista em desenvolvimento humano e gestão de pessoas, ele que já fez o desenvolvimento profissional de equipes no Sicredi, já desenvolveu líderes e organizações de diferentes segmentos, como Votorantim, RBS TV, Panambra Concessionárias, Trator Green, Boticário, entre outras. Além de atuar como assessor pedagógico do programa A União Faz a Vida e de estar presente em inúmeras capacitações e formações de docentes em parcerias com universidades no Uruguai e no Brasil. Ricardo também é membro do Comitê de ONGs do Escritório Internacional da ONU para questões das drogas e narcotráfico no mundo e já palestrou em mais de 300 municípios do Brasil e participou em palestras e seminários no Mercosul, Europa e Ásia. Eu vou interromper o currículo do convidado por aqui para nós não perder muito tempo, porque tem muito conteúdo, o currículo do convidado ele é muito grande. Então, Ricardo, obrigado por aceitar o convite, bem-vindo ao InfoCast e vamos em frente. Obrigado, digo eu, pelo convite, né? Tá contigo também é uma alegria, Ivan, tu que tem um trabalho tão legal e que vem aí te propondo a fazer também esse momento assim de parada, de reflexão, de entregando aí para os clientes e para aqueles que estão em busca de desenvolvimento um pouco de conhecimento, que é a grande ferramenta, o grande diferencial, né? O conhecimento, a informação, ela é revolucionária. A única coisa que não nos tiram, que realmente não tem como nos tirar, é a nossa informação, que alimenta o nosso desenvolvimento. E tu tens sido pioneiro nesse trabalho aqui também, não só na informação, como também nesse mercado todo aí que tu vem fazendo um trabalho muito legal. Maravilha, obrigado. Ricardo, a gente tem um monte de ponto para abordar aqui, né? Eu tenho algumas perguntas, mas acho que a gente vai batendo um papo. Ricardo, tu é um cara que já transitou em várias empresas, organizações, né? Já rodou o mundo num projeto junto com a ONU maravilhoso, que a gente já bateu um papo esses dias, estava me explicando, foi uma experiência muito legal. Mas tu é um cara que tem contato com muita gente, com muitos profissionais, e eu queria saber de ti um pouquinho da tua percepção, tu que é um cara que se dedica a entender os segredos da mente humana e o comportamento das pessoas. O que tu tem visto assim, que tem sido um desafio no desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas cresçam profissionalmente de uma maneira saudável, sejam felizes nos seus trabalhos? O que tem visto assim que tem sido o grande desafio? Olha, Ivan, eu acho que uma das coisas que... Vou começar falando daquele cientista que para mim é uma referência. Tá? O Freud perpetuou a psicanálise em quase 2 séculos, como uma ciência e como uma proposta de compreensão da vida e do homem, fez com que ela se perpetuasse e ela fosse relevante ao homem moderno, ao homem pós-moderno, por nos colocar uma questão essencial que tem a ver com a vida de todo mundo. Nós somos seres permanentemente em conflito. Nós vivemos em permanente conflito. Eu te diria em atrito, assim, em fricção, né? Como o encontro das placas tectônicas, né? Com alguns terremotos. Da Ásia, assim, lá no Japão, quando há um encontro da placa tectônica da Ásia, do Pacífico, lá, não sei se é isso, porque eu não entendo, não sou geólogo, tá? Que produz assim a liberação de uma grande energia. Então há uma tensão enorme, porque as placas tectônicas precisam se acomodar, e quando elas se acomodam, libera aquela grande energia que produz tsunami, terremoto, né? Então, nós somos seres em permanente conflito, em essa inquietude, essa questão importante assim o outro grande autor da psicanálise, o Lacan, dizia que nós somos seres em urgência, né? E a gente vai vendo esse desenvolvimento, essa velocidade galopante com que a tecnologia, com que a ciência e a sociedade vai se desenvolvendo. E nesse meio estão as pessoas, né? As pessoas, as instituições, as organizações, o fenômeno do trabalho, né? A gente fala muito na saúde familiar, na saúde do sono, na saúde integral e na saúde laborativa. E nós temos grandes desafios
E o que eu percebo, assim, além de uma mudança, uma revolução no conhecimento, na troca de informação, no universo digital, essa coisa de um mundo todo conectado, né? De tu ter na mão, no celular, todas as informações. E tu imagina que há 40, 30 anos atrás, a quantidade de equipamento que se tinha em casa para poder se ouvir música, se assistir TV, se ver filme, que era um videocassete, né? Uma coisa jurássica, daquele tamanho. Tu tem hoje um aparelho na tua mão que concentra todas as informações, que concentra essa enxurrada de conexões, né? As redes sociais, o TikTok, o Instagram e o X, que agora está fora do ar, né? Tá, tem essas coisas aí. Então, tá esse indivíduo, esse profissional, esse cara no meio disso tudo, né? E apesar de toda essa quantidade de conexões e essa enxurrada de informações, chega a ser intoxicante fazer um rolling no celular. Porque tu pode, em poucos minutos, receber informação de todos os tipos, né? Milhares de fórmulas para emagrecer, milhares de informações sobre como ser feliz, como resolver os problemas no casamento, como encontrar solução para toda doença, saúde, de todas as formas, de todos os enfoques, de todos os pontos de vista de referência. É enlouquecedor. Chega a ser assim. Tem uma hora, eu estava esse tempo querendo fazer uma dieta, né? Eu vi tanta gente falando sobre o ovo. Tinha gente que dizia que o ovo é maravilhoso, que o ovo era ruim, que o café é bom. Então, coma pão, não coma pão. Chega uma hora que tu fica quase, quer dizer, tanta ansiedade, tanta angústia, por tanta informação que tu te paralisa. E eu acho que nós temos hoje toda essa quantidade de conexão e muita gente paralisada diante disso, sem saber o que fazer. E muitos profissionais e muitas lideranças que estão perdidas no meio disso tudo. Então, nós temos um alto volume de conexão, um alto volume de informação, e nós temos um profissional, muitas vezes, que não sabe fazer conexão. Ele não sabe se conectar com as pessoas. Essa quantidade essa velocidade produz, então, uma espécie de paralisia, né? Uma imobilidade, uma angústia. Às vezes o cara tem muita informação, aí ele se coloca diante das coisas, diante das pessoas, e ele trava. Não obstante que tu sabe que as doenças psicológicas, as enfermidades psicológicas, os diagnósticos, eles têm muita relação com a cultura. Então, se tu pegar um século atrás, tu não imaginava as pessoas daquela sociedade menos digital, completamente não digital e nem analógica, com um transtorno de pânico. Tu imagina a nossa bisavó num fogão a lenha, com TDAH, na década de 30, ou indo fazer terapia. Não, eu acho que fazia já muito pouco. Se faz muito mais hoje, né? Porque a demanda aumentou muito. Mas eu acho que muita coisa a coisa do transtorno de déficit de atenção, a angústia, o desespero, isso tem a ver com a velocidade e com essa imposição, né? Há um grande autor, o Byung-Chul Han, que fala ele tem um livro muito interessante, é um pocketbook, que fala que o título é A Sociedade do Cansaço, né? E essa positividade tóxica, que no meio de tudo isso, tu não tem uma necessidade de ser uma pessoa tranquila e ser uma pessoa feliz. Tem que mostrar que tu é. Tu tem que estar sempre feliz. Tu tem que sorrir e te impõe, de uma certa forma, que tu te venda como uma pessoa extremamente bem-sucedida e feliz. Diante de tudo isso, existe uma multidão de pessoas que não sabe organizar, sistematizar e direcionar esse conhecimento. Né? Uma grande, como eu te disse, a cultura de hoje é a cultura do estresse, é a cultura as pessoas estão embriagadas de informação, não estão conseguindo se organizar para sistematizar isso, ficam perdidas. E diante dos desafios, e diante dos negócios, diante dos produtos e dos serviços, muitas vezes paralisadas. Dificuldade de ouvir,
uma grande dificuldade de ouvir, uma grande dificuldade de fazer uma leitura de contexto, né? De agregar valor aos seus produtos e de estabelecer aquilo que é o grande diferencial competitivo com os clientes, que é a conexão. Eu gostei muito do conceito de embriagado de informação. Porque às vezes eu me deito, pego o telefone. De repente eu estou hipnotizado assistindo minutos de vários reels de informações, e aí eu estou sendo bombardeado, tu está entendendo? De vídeos que vão prometendo cura e salvação, até vendedores de todas as coisas, fórmulas mirabolantes, salvações e caminhos para tudo. Eu vou ficar com uma frase muito importante que o Dr. Sigmund Freud falou num determinado momento. Aqui, nessa vida, né, o grande lance, ou a grande questão é que cada pessoa precisa descobrir por si só a maneira como vai se salvar. Abre e fecha aspas. O que ele está querendo dizer com isso? Que o princípio das coisas, né, assim como a solução das coisas, começa e termina em nós. Não está fora de nós. A gente não pode ficar esperando muito que alguém de fora venha trazer a solução e os caminhos que a gente precisa descobrir. Conosco primeiro e depois com as pessoas que nos cercam. Então, essa embriaguez assim, é muito... e ela é superficial, viu? Ela é superficial, Ivan, porque ela tem uma velocidade muito rápida. Então, como tu vai passando de tela em tela, de vídeo em vídeo, vídeo em vídeo, vídeo em vídeo, vídeo em vídeo, e tu vai terminando não conseguir te aprofundar em nada. Então, às vezes, tu tem pessoas com uma grande quantidade de pequenas informações, embriagadas de... Então, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem resposta para tudo. Quando tu quer propor uma conversa, um diálogo, não vem com isso aí que eu não estou interessado. Isso aí não é para mim. Então, isso faz com que a gente fique embriagado, né, ou enfarado, sabe? Uma pessoa que come demais, coisa que nós não fazemos, né, Ivan? Pessoa que senta, a gente senta no churrasco e come um pedacinho de salmão, uma salada. A gente né? pesa, inclusive, a carne exatamente, no churrasco ali, né, a gente tem balança de precisão para isso. Né? Aí a pessoa termina aquele churrasco que o gaúcho aqui costuma exagerar e ele fica com aquela barriga cheia, o sangue desce da cabeça e vai todo para a região das vísceras e o sujeito apaga, tu entende? Às vezes eu tenho a sensação que depois de ficar um tempo rolando a tela do celular, eu estou como alguém que comeu um churrasco assim, um costelão de informação. Um costelão de informação, num dia de verão de 42 graus, que tu não tem força para te movimentar. Então, essa ideia desse filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, da positividade tóxica e da violência neurológica, ela nos apresenta isso. Uma sociedade cansada, um profissional entupido de pequenas fatias de recortes de informação e com uma incapacidade enorme de se organizar melhor para trabalhar melhor. Então, aí são grandes desafios. Formar líderes, formar profissionais, para trabalhar com vendas ou atender as organizações com uma capacidade de se dedicar melhor a uma determinada área do conhecimento, do saber, ou então de um produto, de um serviço, se capacitar para aquilo e conseguir fazer uma leitura de contexto melhor e, finalmente, fazer um desafio, fazer aquilo que é um grande desafio. A gente tem um conceito aqui, né, que é o de se conectar com as pessoas. Né? Eu acho que as empresas e as marcas que conseguirem agregar valor aos produtos que têm e conseguirem, então, ofertar, vender conexões, no sentido de que cada indivíduo ele é um universo e ele está sempre em busca de atender os seus desejos e de gratificar os seus desejos. E desejos são coisas muito pessoais, muito individuais. Empresas, negócios, marcas que conseguirem atender os desejos do seu cliente,
conseguir gratificar esses desejos, se conectar com essas pessoas, elas terão um grande diferencial. Não dá para contar a receita toda, tá? Não, aí tem que pagar, tem que arrastar para cima, não é bem assim. Senão a Aqui gente é só amostra grátis. Senão a gente entrega o que dá o toque essencial no tempero. Nós não vamos contar nenhum case prático, não. É só uma... A gente pode dar um ensaio aqui. Faz de conta que é um Reels, assim, do conteúdo. É isso aí, mas a gente, tanto eu como o Ivan, a gente tem conversado muito sobre a ideia de ofertar ao mercado treinamentos e capacitações que façam desenvolvimento de lideranças e de profissionais que possam de verdade ajudar essas pessoas a organizar melhor a informação, a se organizarem melhor diante dessa informação e agregar valor aos seus produtos e aos seus serviços. Maravilha. Tu acha que eu vejo assim um pouco, talvez o gatilho disso tudo seja um pouco até essa busca, eu vejo assim... o impacto que as redes sociais, que toda essa informação tem, eu acho que principalmente no padrão do que buscar, né, Ricardo? Então, daqui a pouco, eu quero viajar para as Maldivas. A pessoa não sabe nem em que parte do mundo fica as Maldivas e se de fato é bem bonito, acredito eu, não fui, mas eu vejo assim, a internet criou um desejo das Maldivas, aí tem a música das Maldivas, eu não sei o que das Maldivas. Então, tu acha que o gatilho do pessoal acabar indo para esse caminho desse monte de informação é a busca desses, parece que esses objetos de desejo? Eu vejo que tem muito influenciador digital que entende que o público dele é um público de médio, baixo padrão econômico e que quer ascender. E vende essas coisas que um alto padrão, entre aspas, alcança como sendo o atrativo para o pessoal entrar nessa jornada e comprar o curso de 297, que é o Seca a Barriga em 7 dias, e essas coisas assim. Eu acho que tem alguns coaches que vão reproduzindo um pouco, né, coachings ou treinadores. Eu acho que tem pessoas que são muito capazes, muito inteligentes e que realmente têm uma grande capacidade de ofertar valor e agregar na vida das pessoas de verdade. E tem outras que vendem um pouco daquilo que as pessoas querem, que é salvação. Né? Então a gente vai gerando demanda. Né? Daqui a pouco, essa ideia assim, porque hoje em dia vai criar um filho. O que tu quer que o teu filho... Eu quero que o meu filho seja feliz. Mas felicidade é um conceito efêmero. E alguns pensadores, como esse humilde pensador aqui, eu não acredito em felicidade. A felicidade é efêmera, ela é uma utopia, é alguma coisa que a gente busca. Eu acredito na coragem e na alegria, né? Na alegria e na coragem. Né? A felicidade não há, é preciso moldar a nossa formação e a nossa estrutura neurológica para enfrentar a vida. O Ivan é um cara assim, eu conheço o Ivan há muitos anos, é uma figura humana interessante, é um desses caras que fez um desenvolvimento, experimentou a vida e se desenvolveu neurologicamente para encarar a vida no sentido de que eu estou preparado, eu tenho ferramentas para me colocar diante da vida e apresente-se a vida como ela tiver que apresentar-se. Eu vou enfrentar. Eu tenho a coragem para enfrentar a demanda que tiver. E essas personalidades que vão tendo força, que vão enfrentando força, que vão se superando, que vão aprendendo, que vão melhorando, criando uma elasticidade, eu costumo dizer uma zona de elástico, né? Elas são vitoriosas. Porque elas vão transformando a experiência em força e vão colocando a força diante da vida. E são pessoas que se queixam muito pouco, que lamentam muito pouco, que não têm tempo para reclamar e que vão em frente, né? Que vão em busca. E diante dos desafios elas vão lá, elas começam outra vez, não tem medo de começar. O Ivan é um cara assim, viu? Não é propaganda. Eu vi esse menino crescer aqui, né? Eu não tenho cabelos brancos, mas eu tenho algumas décadas de vida aqui. Então... O Ricardo me conhece faz tempo e entende do meu contexto familiar, que super me deu esses pré-requisitos então, de nível de loucura. O Ivan tem essa neuroplasticidade que o colocou diante da vida
com essa força para enfrentar as coisas e para ir lá e mandar ver. Então, eu acho que, como somos todos muito carentes, todos muito frágeis, às vezes é muito fácil enganar as pessoas e ganhar dinheiro em cima disso. Não que eu ache que ganhar dinheiro é uma coisa errada, né? Eu acho que é importante que a gente ganhe, é importante que a gente prospere e que a gente progrida. Mas existem maneiras diferentes de fazer isso. Eu acho que a gente pode treinar pessoas, desenvolver pessoas, agregar pessoas e não enganar as pessoas, né? Não ludibriar as pessoas, especialmente quando tu chega num momento em que está todo mundo com a sua autoestima muito ferida, porque a maneira com que são vendidos os padrões de beleza, de sucesso, de prosperidade é uma maneira muito violenta, né? Se tu não tem um padrão de beleza, se tu não tem um padrão de estética, de te colocar, tu é feio, tu não é bom e tu cai na vala daquilo que a gente pode dizer dos que não servem para o molde que essa cultura toda colocou como sendo a beleza e o sucesso. E as pessoas ficam com a sua autoestima muito ferida e acabam, por isso, encontrando em algumas lideranças essa ideia de que chega alguém e diz, não, o super-herói é você, o super-homem mora em você. Tem um exemplo maravilhoso, super recente, que é dessa advogada influenciadora. Não sei se tu viu isso, Ricardo. Ela é uma advogada influenciadora e ela tem lá uma conta no Instagram com 20 milhões de seguidores, uma legião de fãs. E ela foi presa por envolvimento com uma grande facção nacional, por lavagem de dinheiro e outras séries de crimes, assim. Foi uma loucura. A Luta lá tá rindo lá atrás das câmeras. Eu sei, uma famosa? Isso, uma famosa. E aí, eu não vou citar porque eu tenho até medo de falar. Olha o processo. Não vamos citar, porque ela é advogada também. E aí, agora ela foi transferida para um presídio feminino que fica a 300 quilômetros do Recife, para o interior do Nordeste, assim. E os fãs estão se organizando para alocar as vans e os ônibus, para levar os fãs até lá, para ficar na frente do presídio e fazer aquele movimento de estamos aqui, estamos juntos, conta com a gente, aqui no meio do agreste do Nordeste, assim, aquele... E aí eu pergunto para ti, por que ela tem aquele monte de carro importado na garagem e os fãs estão indo de van para o interior do Nordeste bater palma em porta de presídio? Meus caros que nos assistem, parem de tocar tambor para maluco dançar. Porque enquanto aquela cidadã está milionária, o senhor está andando de van e ela está lá com Bugatti, com Maserati. Pare de tocar tambor para maluco dançar. O que muitas dessas lideranças querem é ovelhas. Elas querem fazer pastoreio. Elas não querem desenvolver liderança. Porque quando tu tem alguém que se propõe de verdade a desenvolver liderança, essa pessoa ela vai ofertar um conhecimento que vai dar aos indivíduos protagonismo e não dependência. O que esse tipo de experiência de coaching faz é transformar as pessoas em ovelha. Esse foi um grande exemplo. Mostraram a casa dessa cidadã e ela tinha carros, assim, fortunas. Aviões. E os seus seguidores. Você que seguiu a fulana, já tem seu jatinho particular? Você já está com a sua Maserati, a sua Bugatti e a sua Ferrari na garagem? A palavra é não. Porque esse tipo Agora, essa foi um grande exemplo, né? Elas vão todo mundo lá de van, comendo sanduíche e parece que... e tomando suco, naquele calorão do Nordeste. Enquanto eu acho que um bom líder deve treinar os seus alunos ou os seus seguidores, no sentido de que eles possam estar no Recife comendo um camarão ao bafo com manteiga na beira da praia, desfrutando do sol e não virando ovelha de gente desonesta. Imersão e treinamento não transformam o indivíduo em seguidor, transformam o indivíduo em protagonista da sua própria vida. Se você está seguindo alguém, e se você vê essa pessoa prosperar e você não sai do lugar, se desconecte. Siga você mesmo. Né? Se conecte com você mesmo. Quer dizer, busque, né, conhecimento e uma informação que leve você para cima.
Deixe de ser ovelha. Ovelha é um bicho frágil, é um bicho que adoece, chove, pesa a lã, não consegue caminhar. Né? Mas o ser humano tem uma tendência, especialmente na cultura ocidental, de ser ovelha e de estar sempre em busca de pastor. Vá ser pastor da sua própria vida. Vá ser líder da sua própria vida. E pare de dar dinheiro para pessoas que são praticamente acéfalas. O que elas vendem é um pouco isso, assim, é uma ideia de salvação. Eu já acredito num processo de formação e de enculturação, onde as pessoas encontram salvação nelas mesmas, desenvolvem as suas capacidades, não ficam espelhando as suas coisas nos outros e se tornam protagonistas, se tornam autônomas, se tornam mais donas do seu destino, agarram as suas coisas e vão em frente. Maravilha. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou aproveitar um ponto que tu trouxe aqui, Ricardo, que eu acho legal a gente dar uma falada. Dentro desse contexto de liderança que tu estava comentando, né? A gente vê assim, uma grande dificuldade, a gente como empresa tem essa dificuldade, outras empresas também têm essa dificuldade de desenvolver pessoas para que elas assumam esses papéis de liderança dentro das empresas, né? E que com isso a gente consiga aí fazer com que a empresa cresça com base no desenvolvimento das pessoas. Eu acredito muito nisso, a menos que tu ache o petróleo no pátio da empresa, que se tu não construir esse desenvolvimento a partir das pessoas que estão junto contigo, fica difícil de tu fazer com que a empresa prospere de uma maneira sustentável, assim, né? O que tu acha que tu vê no sentido de... Parece que as pessoas estão menos interessadas nessa responsabilidade de liderar pessoas, né? E o que tu vê assim que seria um grande valor para quem tem esse objetivo? O que tu acha que é um caminho interessante para que a pessoa se desenvolva, para que um dia, daqui a pouco, ela possa ter uma posição de liderança, ela consiga ter um time que ela vai ajudar esse time a se desenvolver e assim sucessivamente? Eu acho que é o empreendimento no conhecimento, no desenvolvimento. Né? Não se acreditava muito nessa coisa do treinamento, da capacitação, da formação, da enculturação, da construção de uma identidade corporativa, de uma identidade institucional. Né? Se a gente parar para pensar como que o indivíduo individualmente, como que a gente constrói a nossa identidade, né? Como que a gente vai, nós vamos se transformando naquilo que nós somos, né? A partir da experiência, do conhecimento. Esses dias eu estava com meu filho e ele disse para mim: papai, eu não vou aprender, eu não consigo aprender, eu não... Mas meu filho, quando tu chegaste nos meus braços, tu não sabia caminhar, tu não sabia falar, tu não sabia usar o banheiro, tu não sabia nada. O pai foi te ensinando, as pessoas foram te ajudando, e tu conseguisse tanto. Tu aprendeu a caminhar, tu aprendeu a falar, tu aprendeu a cuidar de ti, é tão bonitinho, ele tem 10 anos, né? Aí chega de noite e diz: papai, vou fazer as minhas obrigações. Aí ele vai no quarto, entra no quarto, escova os dentes, passa o fio dental, troca, bota o pijama, me chama, eu vou lá, tapo ele na cama, aquela coisa afetuosa que é importante no desenvolvimento. Mas aquela criança que não sabia de nada, vai aprendendo lenta e progressivamente a cuidar de si. Pai, a matemática, eu tenho dificuldade com a matemática. Eu digo: não te assusta, que tudo aqui a gente aprende. Né? E tem uma frase muito bonita do poeta, escritor Guimarães Rosa, naquela obra maravilhosa, né? Viva os poetas nortistas, né? No Grande Sertão Veredas, que o melhor da vida é isso, que as pessoas estão sempre mudando. O melhor da vida é que as pessoas estão sempre mudando. E eu acho que a grande traição que um ser humano pode infringir a si mesmo é a impossibilidade de parar de crescer, de aprender, de se desenvolver. Então, nós podemos nos colocar diante da vida sempre como crianças. Não no sentido da imaturidade emocional, porque pessoas que são emocionalmente regredidas são chatas, são cansativas. Adultos precisam funcionar como adultos.
mas diante dos desafios, especialmente do trabalho e do mercado, como uma criança disposta a aprender. E as organizações, as empresas, os negócios, como esse pai amoroso disposto a ensinar. E o grande empreendimento é no conhecimento. Eu não tenho paciência com esse negócio de treinamento. Eu já contrato o cara tem que saber fazer as coisas. Então você compra um kit para o seu funcionário, que é o kit Mãe de Ná. Você contrata o funcionário, dá uma bola de cristal para ele. Você contrata a pessoa, quer que a pessoa saiba tudo, quer que ela funcione do jeito que você gostaria. Aí tem aquelas empresas que vivem demitindo as pessoas com alta rotatividade. Não treinam. Não treinam. E essa coisa de não criar vínculo, de ir demitindo, prejudica o ambiente institucional, prejudica a marca, você não fideliza seus clientes. Quer dizer, e o indivíduo me parece que vai viciado numa adrenalina, né, de estar sempre em busca do profissional perfeito. E vive meio que numa intoxicação institucional, assim, meio que viciado numa adrenalina. Contrata, demite. Parece uma brincadeira. Enquanto isso, você está perdendo dinheiro, você está passando uma imagem de imaturidade institucional e não está agregando valor ao seu trabalho. Então, o que o Ivan disse agora há pouco é que o desafio, primeiro, essa embriaguez de informação. O sujeito chega falando muito, achando que sabe muito, e tem que desintoxicar um pouco as pessoas e fazer desenvolvimentos que não criem legiões de fãs, porque eu imagino que esse pessoal que vai para o Nordeste bater palma na porta do presídio da tal advogada, esse pessoal tem tempo, hein? Tem. Ele tem tempo, tem dinheiro para bater palma para maluco. Tem gente aqui no estúdio aqui que está rindo quando eu disse não toque tambor para maluco dançar. Então, como a gente tem pouco tempo, porque a gente tem um monte de demanda, a gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, né? Manter o corpo mais ou menos em saúde, legal, a saúde financeira. A gente tem que namorar, tem que beijar na boca, tem que sair, tem que passear, tem que, de vez em quando, empreender naquele namoro gostoso. A saúde sexual é importante e, ao mesmo tempo, precisa se desenvolver. Então, assim, fazer uma boa gestão de tempo e empreender, né, no saber e no conhecimento. E as empresas precisam investir em treinamento qualificado, né? Tem muita gente botando dinheiro fora, contratando pessoas que reproduzem um discurso que está há meio século, tu entende? Tem gente dando treinamento que parece que ainda estão lá na Revolução Industrial, tu entende? O treinamento de coisas que eles nunca fizeram, né? Não, exatamente, que é outra neurose, tu entende? De dizer, muitas vezes o indivíduo vem dar treinamento para agradar o dono da empresa, e o cara diz assim, como falaste as coisas bonitas, né? E as pessoas estão na plateia lá tontas e não entenderam nada, e não aprenderam nada. Então, treinamentos com grupos menores, em imersão, construídos primeiro, não com essa perspectiva, vou trazer um indivíduo que vai aqui fazer, entender-se, uma revolução. Esquece isso. Não. As histórias das revoluções na humanidade não deram muito certo. Não. Me parece que, se a gente olhar para a história, aí, há controvérsias. Então, traga pessoas que possam sentar com os gestores, fazer uma boa escuta e construir processos que estejam ligados aos desejos, primeiro, da empresa, possa fazer um bom entendimento ali de como funciona aquele grupo de trabalho e construir efetivamente um processo de desenvolvimento desses líderes que estejam associados à identidade corporativa, ao desejo daquele grupo de pessoas. Bom, eu tenho uma empresa, a minha empresa está no mercado, eu quero me reposicionar, eu quero melhorar a minha identidade e eu quero que esse time aqui possa compreender, absorver e vender isso para o meu cliente. E aí a gente precisa, então, ter capacidade de fazer uma boa seleção e trabalhar com esse time e desenvolver as pessoas. Fazendo o quê?
trocando informação e proporcionando experiência, né? Então, acho fundamental que a gente possa, voltando, né, curar a ressaca. Se tem alguém embriagado, né, se o sujeito toma um porre, no outro dia ele está desidratado, ele está assim que nem uma uva passa, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, de corrimão de escada. A pessoa diz, ai, lá no outro lado chega a doer a cabeça aqui, porque o cérebro é uma gelatina. Então, principalmente quem toma porre de uísque, né? Bebida destilada é uma tragédia. No outro dia a pessoa está assim, murcha, né? Desidratada. Gosto de cabo de guarda-chuva é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Corrimão de escada. Eu não faço ideia que gosto tem, mas eu senti um pouco do gosto assim agora no meu... Eu não sou de bebida mais, né? Não bebo mais, mas bebi muito. Bebia bem. E me lembro daqueles porres assim de espumante, de vinho, ou de caipira, doce. No outro dia, a pouca de manhã, e tinha essa coisa de... Eu imagino como seria o gosto de um cabo de guarda-chuva que todo mundo botou a mão, ou de um corrimão de escada que ninguém limpou. Eu acho que é um pouco aquilo. Mas nós estamos embriagados, Ivan, de toda essa informação e vivemos numa espécie de ressaca permanente, com esse gosto de corrimão de escada, que seria um pouco uma ideia assim de que é uma insatisfação permanente, essa enxurrada de coisas que nos chegam por meio do nosso aparelho celular, vai nos embriagando. E eu acho que a grande ressaca que se tem é uma sensação da gente não ser adequado, de nós não sermos, não nos olharmos com um olhar mais positivo, mais viçoso, olhar para nós mesmos com mais generosidade, com mais afeto. É por isso que eu tenho medo de sair no final de semana e encontrar o meu condomínio, na casa de algum vizinho, uma farmácia. Que é impressionante, né? As farmácias se multiplicam como milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes e das farmácias. Não vou falar a marca, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, abriu uma numa esquina, 20 dias depois abriu outra lá. E, de repente, tu sai para viajar no final de semana, ou tira férias e volta, e a casa do teu vizinho virou uma farmácia. Cuidado, hein? Pode ser que tu sai do teu prédio, assim, tu abre a porta do teu vizinho, tu entra, tá numa farmácia. Tá uma farmácia. Por quê, cara? Porque a gente, infelizmente, está ficando cada vez mais enfermo, né? Porque isso está nos adoecendo. E não nos adoece só no corpo, especialmente a nossa saúde mental. Então, eu acho que aqueles que estão nos ouvindo, os líderes, os gerentes, as empresas, né, se sacarem um pouco do que eu estou falando aqui e, quem sabe, desenvolverem ferramentas e, nesse sentido, elas vão ter aí uma grande possibilidade de agregar valor ao seu trabalho, agregar valor à sua marca, ao produto e desenvolver essencialmente saúde mental no ambiente de trabalho. Que é uma coisa que é quase lógica, né? Pessoas mais saudáveis trabalham melhor. E como diz o Leandro Carnal, né, gente feliz não enche o saco. Gente feliz não enche o saco, né? Porque as pessoas, como ficam alimentando coisas miúdas, problemas miúdos, reclamações miúdas, quão intoxicantes são os ambientes de trabalho, nós estamos aqui, a gente precisa dizer, nós estamos aqui comprometidos em sermos facilitadores. Eu digo para vocês, as pessoas estão comprometidas em ser complicadoras. Para cada grande situação, 10 problemas. Né? Não, mas é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil. Bom, né? Se alguém disse para você que viver é fácil, mentiram. Viver é uma dureza, mas está bem. Qual o sentido da vida? O sentido da vida não está fora de nós. Não está no céu, não está em nenhum lugar do universo. O sentido da vida consiste em poder cumprir o ofício de viver. Assim como na natureza, todas as espécies cumprem efetivamente
a sua função genética, nascem, crescem, se desenvolvem, entregam a sua energia ao meio, ao ecossistema, cumprem o seu papel, se multiplicam, se reproduzem, dentro de uma cadeia toda quase perfeita, né? No meio disso tudo tem o homem, o bicho-homem, né? Que também precisa cumprir a sua função. E o sentido da vida é o ofício, é cumprir o ofício de viver. E tentando, nessa trajetória, do nascimento até o fim da nossa vida, viver e viver da melhor forma. Maravilha. Tu falou uma coisa interessante que eu me lembrei de um papo que eu tive esses dias com um amigo. E a gente estava falando justamente sobre essas dificuldades e tal, do dia a dia, né? E a gente estava fazendo uma reflexão meio engraçada que era o seguinte. Eu dizia assim, bom, tu imagina como é que eram os nossos ancestrais. Tu já viu eles ali numa pintura rupestre, dentro de uma caverna, fazendo um churrasco de ovelha, um costelão, desembalando uma maminha a vácuo? Não. Eles tinham que sair, o alimento era um mamute, era um bisão, era um não sei o quê. Então, a vida ela é difícil desde sempre. As dificuldades elas mudaram, mas tu imagina. Então, mais ou menos isso. Acho que hoje em dia, às vezes, a gente tem que sair para matar um mamute, e faz parte, porque senão a gente não come, não se alimenta, as coisas não vão para frente. É isso aí. Então, a vida ela vai mudando, mas a gente segue caçando mamutes e bisões. Nós continuamos, nós ainda somos esses animais, hoje nessa selva de pedra. Eu e o Ivan, antes de começar o nosso podcast, falava um pouco de alguns dos surtos arquitetônicos da nossa modernidade. Então, eu fui visitar um condomínio na cidade onde eu moro e onde eu tenho amigos queridos, e me assustou porque todas as casas estavam pintadas de cinza. Dentro das casas, todas elas eram cinza. E eu digo, mas o que é que está acontecendo? Aí tinha uma casa que se salvava, né, que era terracota. Aquilo era quase um oásis no meio do deserto, um pouco de cor, né? Eu disse, olha que casa bonita. Aí o casal que estava comigo disse assim, não, mas a gente odeia essa casa, essa cor, a gente não gosta. Está fora do padrão, né? Então, o pessoal não gosta do que está fora do padrão. Mas eu acho que as coisas estão cinzas demais, padronizadas demais, todas muito iguais. E é engraçado que até o desenho da arquitetura, da engenharia, a linha é toda muito parecida. As caixas, né? As caixas, parece caixa de fósforo empilhada, Fiat Lux empilhada. Uma para frente, uma para trás, uma para Fiat Lux, pelo menos, ela era vermelho com amarelo. Né? Não, ela tinha uma gracinha. Que me desculpem os arquitetos maravilhosos que fazem grandes projetos, mas eu ando meio desconfiado dos surtos arquitetônicos. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando o Ivo diz que nós ainda estamos saindo das nossas cavernas, em busca da caça, em busca do alimento, da nossa subsistência, tentando cumprir a tarefa de sobreviver e de viver nessa selva de pedra que está muito cinza, é importante que a gente possa colorir um pouco isso, né? Colorir, dialogar mais, parar para pensar, tomar cuidado com um pouco o que o Ivo falou anteriormente, né? O sujeito vai criando bom, agora a moda é ir para Maldivas, né? Então, para ser feliz, eu preciso ir para as Maldivas. Não precisa ir, não precisa postar. Preciso postar. Não, eu não preciso ir. O importante é ir, tirar o selfie e postar. Uhum. Às vezes o sujeito está num lugar, um calor horroroso, um monte de muriçoca, uma cor horrorosa. Aí quando vai tirar uma foto, tira. O importante é mostrar que você é feliz. Cara, ser feliz, que eu já disse para vocês que eu não acredito, porque isso é efêmero, mas se sentir bem, não tem estação, não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. Se sentir bem é agora. Se sentir bem é onde você está, se sentir bem é aí na casa de vocês, é aí no trabalho de vocês, é aí nesse lugar, né, nesse espaço geográfico, físico e emocional que vocês se encontram. Então, eu acho que essa sim é uma revolução. Sair para caçar, sair para sobreviver e, ao mesmo tempo, nessa selva cinza,
colocar um pouco de cor, um pouco de alegria e mais informação qualificada. Não acredite em tudo que você está lendo e, por favor, né, tome cuidado, né, em estar seguindo essas pessoas assim. Eu acho a prosperidade fantástica. Acho que a gente tem que ter, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. A gente tem que ter uma casa que a gente quer, a gente tem que atender os nossos desejos. Mas se a gente olha demais para a garagem do líder ou do coaching, lotada de coisas, e a nossa está vazia, alguma coisa está errada, né? Nesse cara que está dizendo e apontando caminho para mim. Porque eu preciso empreender energia nas minhas coisas, no meu trabalho, no meu espaço, a fim de que também eu possa ter, não o supercarro, mas aquele carro que eu desejo, confortável, aquela casa gostosa, onde eu possa me sentir bem, onde eu possa aquecer, né, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, a fim de que eu viva a minha caçada pelo meu mamute, pelo meu alimento, né, de uma forma mais feliz, mais generosa, mais fraterna, mais humana. Maravilha. A gente falava aqui, agora tu comentou, Ricardo, e aí até eu acho que a gente tinha que criar um episódio que é o episódio antes do episódio, né? Porque a gente sempre tem papos tão bons antes de começar o episódio. Pois e eu vou ressuscitar uma coisa que a gente estava falando, que era sobre aquela questão de vendedor de conexões, né? Isso. E a gente falava sobre aquele vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos, onde o pessoal dava uma consultoria pro Caetano, sugerindo para ele um posicionamento um pouco diferente no TikTok, algumas coisas absurdas assim, né? Aqueles caras são muito divertidos, né? E então o Caetano Veloso chegava com o disco dele, né? E se sentava com dois consultores. Da gravadora, alguma coisa assim, né? Eram duas pessoas responsáveis pelo marketing digital ou pela venda da imagem do indivíduo. E aí pegavam o disco do Caetano, que goste você ou não dele, é um artista bastante respeitado no Brasil e fora do Brasil, né, com as suas posições ideológicas. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade, né? De separar isso também, né? Não, eu acho que é de respeitar a opinião do outro, né? A gente tem uma tendência a querer colonizar as pessoas, né? Então, se o sujeito não pensa como eu, então ele não é bem-vindo. Não é da minha tribo. Não é da minha tribo e eu já não quero conversa com ele. Então, independente da posição ideológica, uma pessoa pode ter uma posição mais conservadora, mais progressista, pode não ter posição nenhuma, pode ser. Quer dizer, o importante é que a gente dê o direito às pessoas delas serem elas mesmas. Acho que foi a Clarice Lispector que escreveu, né? Olha, escuta uma coisa, eu te deixo ser, deixe-me ser então. Eu mesmo tive que aprender a me respeitar. Me respeite. A gente vai viver melhor. Faça o seguinte, eu te deixo ser, deixe-me ser então. Acho que nós viveríamos bem melhor se nós conseguíssemos nos preocupar mais com as nossas coisas do que com as escolhas dos outros. Mas estava lá o seu Caetano, sentado com os produtores do disco, e os caras começaram a dar uma dica. Eles queriam botar o Caetano no Big Brother, eles queriam cortar as canções do Caetano, queriam chamar, acho que a GK, pode ser GK? GK? Como é que é o nome daquela... GK, eu sou ótimo, né? GK, sei lá, é uma dessas influências para trabalhar o disco do Caetano. Eu sei que eles disseram uma quantidade... As músicas estavam muito longas, muito longas. Que as músicas estavam longas, que as músicas tinham que ter 30 segundos. Eu acho 40. Que eles falam, o Naldo lançou a música agora de 1 minuto e meio, então tem que ser mais objetivo. E o Caetano e a esposa ali sentados foram entrando em choque. Claro que aquilo era uma brincadeira, porque um dos era o Gregório Duvier e era um outro do Porta dos Fundos, que inclusive é afilhado do Caetano, né? E eles estavam os dois, então, apavorados, né? Mas qual é a importância desse sketch de humor? É o profissional que se coloca diante do seu cliente e que não consegue fazer a leitura do que aquele cliente daquele cliente traz como demanda e qual é
o senso estético, né? Ou então a ideia da identidade daquela figura. Tu imagina tu dizer que o Caetano, para promover um disco, precisa ir para o Big Brother. Acho que aquilo. Então, o tipo de coisa, você contrata um profissional, você diz, olha, eu gostaria que a minha casa tivesse essa cor, tivesse esse padrão de mobília, eu gostaria de um piso que fosse mais rústico. Eu quero uma casa mais rústica. Aí vai lá, o indivíduo desenha a casa, ele vai lá e traz uma casa absolutamente inversa ao desejo do seu cliente. E, na realidade, isso é um pouco de uma tentativa também de colonizar o nosso cliente e não ofertar para o cliente um produto que esteja de acordo com aquilo que ele deseja. Eu acho que é uma grande dificuldade. Aí mas tia, eu te pedi madeira e tu me trouxe pedra. Eu te pedi piso quente, tu botou piso frio. Eu quero essa cor e tu colocou outra. Ah, mas é muito mais bonito assim. Não, mas tu não entendeu ainda. Eu estou pagando o projeto. É a minha casa, sou eu que vou morar aí, não é tu com a tua família. Então, o indivíduo não escuta, ele não compreende e ele não faz o que a gente disse no início do nosso encontro, que é uma proposta que a gente quer desenvolver em forma de treinamento, que é a capacidade de vender conexão. Então, os vendedores de conexão são aqueles que vão ofertar produtos e serviços que estejam alinhados com o desejo dos seus clientes. Nós temos aqui, não importa qual o mercado, não importa qual o produto. Exemplo do mercado imobiliário. Nós temos um perfil de cliente que daqui a pouco é aquele que quer realizar o seu sonho, que tem na sociedade ocidental a casa e o carro representam dois símbolos importantíssimos de status, poder e liberdade. O homem, desde que é homem, tu falava disso, precisa de uma caverna. E a casa, o apartamento, a casa própria é essa caverna. Então, quem trabalha com o mercado imobiliário está entregando um produto que tem um valor para aquela pessoa. E existe o indivíduo que é o investidor, que está comprando imóvel para poder investir o seu dinheiro. Tem gente que acha que é seguro, que é um mercado seguro, e é mesmo, né? Uhum. Lógico, tu pode ter o teu dinheiro aplicado, mas disponível para ti, e uma parte dele imobilizado no mercado imobiliário. Então, tu tem que estar atento para saber que perfil tem esse cliente que vai te buscar, qual é o estoque de imóveis que tu tem ali para ofertar e que perfil de imóveis tu tem, que público tu vai atingir e quem está em busca de investimento, quem está em busca do seu sonho, da sua caverna, né? E aí, dentro desse arco reflexo, que vai desde o desejo do cliente aos produtos que eu tenho para oferecer, tu tem muita coisa para agregar valor e para qualificar o serviço que tu vai prestar. E aí tu não vai ser esse profissional surdo-mudo que se coloca diante do seu cliente, querendo vender para ele o narcisista é esse um pouco, né? É o cara que vai lá falar com o outro, levando para o outro as coisas dele. Então o sujeito chega lá, ele não vai ofertar o produto que o indivíduo deseja, ele vai ofertar o produto que ele deseja, né? Então esse é o narciso, né? Que acha feio o que não é espelho, porque em tudo só enxerga ele mesmo. E como a gente está cada vez mais estimulado a olhar para o próprio umbigo, as pessoas daqui a pouco não escutam. Digo, não, mas eu pedi isso, como é que tu me entregou aquilo? Mas é que eu acho que aquilo é melhor para ti. Aí começa aquela discussão. Mas é que agora está todo mundo fazendo assim. Não, mas quem é que disse para ti que isso aí é o que eu desejo? Não, mas é o que todo mundo está fazendo. Mas e lá, eu sou todo mundo? E aí a pessoa já se sente desrespeitada. Perdesses o teu cliente. Né? Então, lá vem a nossa produtora ali, dizendo que falta 5 minutos e eu e o Ivan aqui nesse papo espetacular, querendo conversar mais uma 50 hora. minutos. Né? Que coisa séria, né? Esse pessoal aí não é fácil. Maravilha, que legal. E eu acho que uma das coisas que está diretamente ligado a isso também, né, Ricardo? Eu acho que essa capacidade de escuta, né?
Essa escutativa também, eu acho, dos profissionais é uma coisa que... Eu não sei se é ansiedade ou se é a vontade de vamos para o próximo e vamos ver o que vai vir pela frente. E uma desconexão um pouco com esse agora, com esse cliente, eu né? acho que às vezes tem aquele profissional que ele está começando. Ele tem um ardor, ele tem aquela motivação, aquela chama, entende? E aí tu vai modulando ele. E às vezes ele erra porque ele está muito emocionado. Mas tem aqueles que são já que tem uma espécie de vício em oferecer-se como o dono da verdade. Que feio é conviver com quem às vezes acha que sabe mais. Que chato, né? Que chato que essas pessoas entupidas de presunção, que não querem ouvir. Mas olha, parem de gastar dinheiro com vinho caro, vão se tratar, vão buscar um tratamento, vão fazer uma psicoterapia, vão olhar melhor para si mesmo, invistam um pouco e desconstruir, porque tem muito vício. Eu acho que quando tu tem um cara jovem que está afoito, né, tudo bem, isso é até bonito de ver. Né? Às vezes, como tu pega um carro muito... É motivado, né? É motivado, tu diz, calma, aí é ajustar. Agora, quando tem um sujeito que diz, não, eu sei, eu faço, é do meu jeito. Aí, se ele sofre de síndrome de Gabriela, é complicado. Conhece a síndrome de Gabriela? Me conta. A Gabriela é aquela novela bonita da TV Globo, né, que fez grande sucesso lá, para quem tem já a faixa que eu tenho de idade, que eu não vou dizer qual é, porque eu não tenho cabelo branco, eu tenho que aproveitar esta vantagem. Mas é aquela música bonita da obra do Jorge Amado, que a Gal Costa cantou. A música dizia assim: eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, eu sou Gabriela. Então tem muita gente que sofre de síndrome de Gabriela. Nasceu assim, viveu assim e vai morrer assim. Difícil prosperar no mercado tão competitivo se tu... porque se o copo está cheio, não dá para botar água num copo cheio. E a água parada estraga, perde o oxigênio, vai oxidando. Já deixou um copo de água num canto do seu pátio e foi pegar ele 2, 3 meses depois, a água turvou, ela oxidou, o oxigênio foi embora. Esvazia o copo e deixa encher de novo. Não deu certo, começa outra vez. Não foi por aqui, encontra um caminho. Não é essa circunstância, cria outra. Não dá tempo para ficar sentando e reclamando. Aí tu vai para uma reunião, fracassamos. Aí o fracasso faz parte do processo de desenvolvimento, cara. Tudo certo, né? Tá tudo bem, mas aí a gente se senta para a reunião de avaliação. Vamos avaliar. Não, tu vê, mas é que é o tempo, né? Fez muita chuva, muita umidade no meio. Não, foi o fulano, foi o Beltrano. Eu tenho impressão que a cultura judaico-cristã nos impregnou de alguns valores muito interessantes e de outros nem tanto, porque a gente está todo o tempo buscando um culpado para tudo, cara. Que não seja nós mesmos, né? Nunca. Mas o culpado é sempre o outro, Ivan. Tem uma frase muito boa de um pensador contemporâneo que se chama Homer Simpson. Fantástico. E ele diz assim... Aliás, eu não sei se é só um pensador, quem desenvolveu o desenho do Simpson é quase um profeta. É um profeta. Tem coisas ali que, não sei, são inexplicáveis. E o Homer Simpson tem uma frase maravilhosa que diz assim, né? Olha, a culpa é minha e eu boto quem eu quiser. Então, assim, não fui eu, entendeu? Muito bem, é isso aí. A culpa é de todo mundo, menos minha. Não perca a culpa, né, do ponto de vista psicanalítico, né? A gente pensa na obra do Freud, quando ele falava sobre a neurose de culpa, sobre a própria questão de que a culpa é um sentimento paralisante, porque a culpa nos imobiliza. O importante é a gente encontrar a solução. As nossas estratégias não foram legais, que bom. Isso significa que a gente pode buscar outras estratégias, né? Eu sou um sujeito que me considero não sou delirante e nem realista. Eu sei que é duro, que é sofrido e que é difícil, mas é preciso que a gente pense sempre a vida sob a perspectiva da esperança de que as coisas podem e vão melhorar.
Porque a esperança é uma coisa que nos coloca numa posição de espera, né? Ela tem um componente interessante. A gente se coloca esperançoso porque a gente espera sempre. E espera, penso eu, que as coisas possam serem melhores. E eu tenho certeza de que quando as pessoas se juntam de uma forma generosa em torno de projetos que são qualificados, que são fundamentados, as coisas tendem a dar certo. Eu acredito nisso. Eu tenho trabalhado há quase 30 anos com pessoas, desenvolvendo pessoas, ouvindo pessoas, trabalhando, lidando com o sofrimento humano, e no silêncio do meu consultório, ou então nos diferentes grupos humanos que eu andei pelo mundo todo, eu sempre encontrei experiências humanas profundamente sofridas, doloridas, mas também vi sempre a possibilidade que o homem tem de se reinventar, de começar tudo outra vez e de ir em busca e de ir ao encontro dos seus desejos, daquilo que sinceramente eles desejam. Até acho que a grande traição que a gente impõe a nós mesmos é trair os nossos desejos, né? Atender os nossos desejos e os desejos das instituições, das organizações, das empresas, ofertar às pessoas produtos qualificados, dividir com as pessoas um conhecimento que seja qualificado, que não seja fútil, banal, que concentre todas as coisas numa prosperidade que vai de ponto nenhum a lugar nenhum, né? Ou que fique produzindo essas aberrações da internet, né? Pessoas sem caráter, envolvida com todo tipo de sujeira, metida com tráfico, com crime, com tudo. Nós não necessitamos disso. A solução está, muitas vezes, ali, do nosso lado, com as pessoas que estão conosco, né? Acho que é isso. Tu acha que um último tema para a gente abordar, que eu acho que está bastante ligado dentro desse conceito, assim, tudo que tu comentou, Ricardo, tu acha que isso pode ser também algo muito ligado à motivação? Eu acho que a pessoa entender um pouquinho dessa busca dela mesmo e daqui a pouco de entender também que aquele momento dentro do trabalho dela, se aquilo for um problema, pode ser um meio que vai ajudar ela a chegar. Como é que tu acha que isso conversa com esse tema assim de motivação? Eu acho que aí a gente chega no final do nosso encontro hoje aqui. A palavra motivação, que vem do latim, é movere, né? Tem a ver com movimento, né? Então, quando esse formigueiro humano, que somos todos nós, se movimenta em sociedade, né? Surgem essas questões deformadas, como a gente falou, como esse caso muito engraçado aí da influenciadora, e PCCs e tudo isso que anda rolando aí, e a história das vans do presídio do Recife, tu entende? Tomara você possa ir para o Recife, como eu disse, comer camarão no bafo, tomar banho no mar e desfrutar daquela cultura maravilhosa que existe lá, e não ir para a cadeia bater tambor para maluco, né, minha amiga? Então, a motivação tem a ver com a necessidade que nós precisamos desenvolver, de nos colocar em movimento. As pessoas que progridem são aquelas que se levantam e que vão em busca das coisas que desejam, que vão em busca de atender os seus desejos. Então, motivação tem a ver com movimento, movimentar-se em busca do saber, do conhecimento, da qualificação, da melhoria da sua marca, dos seus produtos e, essencialmente, da sua vida. Motivação é tudo, né? Há pessoas que têm uma motivação para o comportamento problema. Vou usar um termo muito, muito comum na teoria cognitivo-comportamental. A motivação para o comportamento problema. E há pessoas que têm um talento para se motivar para o comportamento de solução, para o comportamento positivo, para a tentativa de melhor viver. Isso não é positividade tóxica, né?
que é um pouco parecido com esse tipo de cirurgia estética que estica tanto as pessoas, que as pessoas ficam com tanto botox e com tanta mexida no rosto que a pessoa vem vindo de esquerda, de direita, de lado, de frente, é a mesma coisa. Se é uma obra do Picasso, tu não sabe se está de frente ou se está... A pessoa está tão dura do botox e da puxada que ela levou, que se tu não sabe se ela está feliz, se ela está triste, ela está sempre do mesmo jeito. É um antidepressivo que se aplica pelo bisturi, tu entende? Porque a pessoa não vai chorar, não vai rir, porque ela está dura. E bota aquela maquiagem permanente, tu entende? Uhum. Então não existe mais a pessoa natural. Eu não estou falando de uma positividade tóxica, onde você tem que ser uma pessoa motivada e ser feliz o tempo todo. Se você for feliz o tempo todo, provavelmente a farmácia ou o hospital psiquiátrico estará de portas abertas para você. Porque não dá para ser feliz o tempo todo. Não dá para ser motivado o tempo todo. Se estão dizendo isso para vocês, estão mentindo. Você vai terminar tendo que procurar o psiquiatra. Não existe isso. A vida ela é cíclica e ela é meio que um espetáculo da imprevisibilidade. Ela acontece, ela se impõe. Agora, estar motivado é estar em movimento, é estar lidando com essa... Tipo assim, a vida é um fluido, né? Ela vem, né? Como dizia o Lulu Santos, né? Naquela canção, a vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Né? Bonita, a música popular brasileira tem muita sabedoria. Né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Então a vida é assim, né? Ela vai, ela vem, ela esquenta, ela esfria. E a motivação é o sujeito que está em movimento no meio disso tudo. Ele não para, ele se entristece, ele se cansa, ele se irrita, ele fica puto, porque gente que não adoece sabe externar sua insatisfação, sabe colocar para fora a sua tristeza, sabe lidar com a agressividade. Não tem complexo de prendedor, a pessoa bota 2 prendedores, vai ficar rindo o resto da vida, vai ficar com cãibra ou deformado. Por isso que nós temos um rosto, uma face, com essa quantidade de músculos, para que a gente possa expressar todas as nossas emoções. Então, motivação é um estado de movimento, não é essa coisa de positividade tóxica. Você tem que ser feliz, você tem que ser motivado, você tem que ser o vendedor pitbull, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser tantas coisas que você não consegue ser você mesmo. E o que existe de melhor em cada um de nós é aquilo que nós essencialmente somos. Então, motivação, essa palavra que vem do latim, que tem a ver com movimento. Não deu certo por aqui, não está bom aqui, acertamos aqui, vamos agregar valor ali, estamos em movimento. Essa é uma equipe motivada. Os caras lá embaixo hoje estão muito, muito, muito de cara, porque eles não bateram meta. Estão de cara, estão brabos, então eles estão conectados com a realidade. Porque uma equipe que não bateu as metas e ela está feliz, está em triunfo maníaco. Tem problema, porque a gente tem que pensar, que a gente tem que estar modulado emocionalmente com os fatos. Não deu certo, foi ruim, a experiência não foi legal, ok, vamos por aqui. Mas a gente não perde a motivação. Não porque a gente está feliz, as coisas simplórias. Não, porque a gente está em movimento. Uau! A gente vai ter que acabar, infelizmente. Pois então. Eu tenho aqui mais 18 perguntas, eu vou deixar para uma... Isso é bom, porque aí eu volto. Vou deixar para uma próxima. Nesse estúdio aqui, é um estúdio espetacular aqui, gostei, né? A gente vai trazer o Ricardo mais vezes, então, não tem problema. Ricardo, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui. Eu acho que foi... Bom, quem tem conteúdo, tem conteúdo. Então, a gente nem vê o tempo passar. Na realidade, o tempo ele até acaba nos atrapalhando, nos incomodando aqui, mas... Foi muito legal, foi uma conversa maravilhosa por mim, a gente esticava ela e ia longe. Queria te agradecer pelo convite, por estar com a gente aqui, por topar essa ideia, essa parceria aqui conosco. Te agradecer muito por estar aqui com a gente. E em breve a gente vai estar lançando coisas e vamos estar inventando outros conteúdos aí. Então, obrigado, queria abrir para a tua consideração final para a gente encerrar por hoje.
Não, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Foi uma conversa muito legal, né? Eu te confesso que termino um pouco emocionado, porque, enfim, que coisa feia terminar um programa assim. A gente fica velho e chorão. Mas lembrei de uma cena tua, Ivan, muito jovem, muito novo, caminhando na Voluntários da Pátria, onde morava teu falecido pai, que era uma figura muito interessante, assim, e te ver, assim, tu e a tua mulher, nessa parceria que vocês têm de trabalho, de família, essa figura reta, competente que tu é, e lembrando do teu pai, né? Porque as pessoas nos dão, em termos de formação e de criação, às vezes não nos dão o que a gente idealizou que a gente gostaria de receber, mas nos dão o melhor, né? Nos ensinam valores, nos impregnam de uma alegria, e uma coisa que o teu pai tinha, que era um jeito muito peculiar de ser, e sempre assim uma maneira de se comunicar e de falar, que é possível de ver em ti, é possível de ver nos teus irmãos, né? Mas eu fico muito feliz que aquele menino, né, com aquele sapato gasto de caminhar pela cidade, né, se tornou esse homem, esse pai de família, essa esposa, esse profissional que tu é. Então, fico comovido, me lembro do teu pai procurando meu consultório atrapalhado com os filhos, dizendo, Ricardo, por favor, eu vim aqui para tu me dar aquela palestrinha, tu entende? Então, feliz fico eu de estar contigo hoje aqui, discutindo coisas tão profundas, tão sérias, de alta complexidade, né? Relacionadas ao desenvolvimento, à psique humana, aos questionamentos profundos, né? Como eu disse no início, né? O Freud nos colocou que o ser humano é um ser permanentemente em conflito, em fricção, em tensão com a própria vida e com a própria existência. Cá estamos nós, né, fazendo isso. Então, dedicar um pouco desse nosso encontro à memória dos nossos familiares tão queridos, especialmente aquela figura, né, que se comunicava tão bem, né, e falava, uma vez ele dizia para mim assim, mas que verbosidade, ele dizia para mim, porque eu já era muito jovem e já me comunicava assim, que acho que é um dom, é um talento, é uma coisa que eu tenho e que eu quero colocar sempre a serviço das pessoas. Agradeço demais o convite, faz tempo que a gente está nesse namoro aí de fazer essa parceria, e eu acho que esse encontro ele vai selando o caminho aí desse nosso projeto dos vendedores de conexão. Eu vou ter que respirar para encerrar, então. E nós queria te agradecer demais mesmo. O Ricardo sempre foi um cara super próximo da minha família e acompanhou, né, o backstage dessa jornada até chegar aqui. E fica o meu agradecimento, não vou me esticar muito mesmo, porque senão a gente vai se emocionar aqui já, lembrando do meu pai. E ele tinha várias frases maravilhosas, umas tiradas, assim. Eu vou encerrar com uma delas, assim, que hoje para mim faz muito sentido, que aí, com a perda dele, parece que as coisas vão ecoando mais, né? E ele dizia assim, meu filho, o mundo ele é um professor sem férias, então assim, tu aprende todos os dias. Que lindo, hein? E é profundo. Um professor sem férias. O mundo, né? É professor sem férias. Então tu aproveita e aprende todos os dias. Então ele me dizia muito isso. Obrigado. Para quem quer acompanhar o Infocast, siga nossas redes sociais, através do YouTube, do LinkedIn, do Instagram, de tudo mais. Esse episódio, quem quiser acompanhar, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Quem quiser encontrar o Ricardo nas redes sociais, faz como? Pode me encontrar no Insta, que é Ricardo Valente _Psi. Pode me encontrar no Face também, Ricardo Valente de Souza. E muito em breve no TikTok, que eu ainda... Quer dizer, está pronto, está lá. A gente está preparando com a equipe aí um lançamento de uma série de coisas. Vou deixar aqui também o meu WhatsApp, 53999133056. Me procurem, vamos trabalhar. Tá? Maravilha. Obrigado, até a próxima. Tchau.